Imagine uma mulher tão sábia que sua decisão mudou o curso de uma batalha, tão bela que sua presença fez um guerreiro abaixar a espada. Quem é essa mulher desconhecida que enfrentou a morte com coragem e salvou uma nação? Este é o segredo que poucos conhecem. Uma mulher cujo nome ecoa no tempo, uma história de coragem, sabedoria e redenção. Mas o que ela fez para conquistar tudo isso? E o que podemos aprender de sua ousada ação que parou o rei Davi? Neste vídeo, você descobrirá o poder oculto nas palavras de uma mulher que enfrentou um tolo e desafiou um rei. Fique até o final, porque o que essa mulher vai nos ensinar o poder de transformar a sua maneira de enxergar o destino, o perdão e a verdadeira sabedoria. Abigail, a mulher inesquecível. Existem pessoas e existem certas pessoas. Algumas pessoas podem mudar o curso da sua vida para o bem quando você as conhece. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele conheceu a mulher especial, Abigail. Essa história aconteceu depois que Davi perdeu seu mentor, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Agora Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou por ele, e o sepultaram em sua casa em Ramá. Então Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 e 3, Bíblia amplificada. Havia um homem em Maom, cujos negócios e posses estavam em Carmelo, e o homem era muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas em Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e o nome de sua esposa era Abigail. Ela era inteligente e bonita de aparência, mas o homem era duro e maligno em seus negócios. Ele era da linhagem de Calebe. Existem 4 tipos distintos de riquezas. Riqueza pode ser encontrada no que você possui, no que você faz, no que você sabe e, mais importante, em quem você é e no que você representa. Essas são as riquezas do caráter. Nabal era tremendamente rico, mas sua riqueza era medida apenas pelas coisas que ele possuía, e ele tinha o tipo mais baixo de riqueza. Essa era a época da colheita para um criador de ovelhas. Como era uma estação de colheita, a tosquia das ovelhas era um tempo de hospitalidade generosa para com os outros. A tosquia das ovelhas era historicamente comemorada com uma festa, e havia comida mais que suficiente para todos. O nome do homem era Nabal. Isso indica seu baixo caráter, pois o nome Nabal significa tolo. No antigo Israel, os nomes muitas vezes estavam ligados ao caráter de uma pessoa. Não sabemos se Nabal recebeu esse nome ou se o mereceu, mas ele certamente viveu à altura do nome. Em contraste com seu marido, Abigail, a esposa de Nabal, possuía não apenas uma beleza impressionante, mas também uma profunda percepção. A Bíblia dá grande elogio a Abigail ao dizer que ela era bela, porque as únicas mulheres às quais essa frase hebraica foi aplicada são Raquel e Esther. Como um homem como Nabal conseguiu se casar com uma mulher como essa? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 4 a 9, Bíblia amplificada. Davi soube no deserto que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Então Davi enviou 10 jovens. E Davi disse aos jovens: subam a Carmelo e vão a Nabal e o saúdem em meu nome. E isto é o que vocês devem dizer: tenham uma vida longa. Paz seja com você, paz para sua casa e paz para tudo o que você tem. Agora ouvi que você tem tosquiadores. Seus pastores estiveram conosco e não os prejudicamos, nem faltou nada para eles, todo o tempo que estiveram em Carmelo. Pergunte a seus jovens, e eles lhe dirão. Portanto, que meus jovens encontrem favor aos seus olhos e sejam bem tratados, pois viemos em um bom dia festivo. Por favor, dê o que você puder aos seus servos e a seu filho Davi. Quando os jovens de Davi chegaram, falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Então eles esperaram. Por favor, dê o que vier às suas mãos para seus servos e para seu filho Davi. Davi fez essa proposta porque ele prestou um serviço útil a Nabal.
guardando seus rebanhos quando os ataques dos filisteus eram comuns. Para nossos ouvidos modernos, pode parecer que Davi estava cobrando uma espécie de proteção, mas não era o caso. Ele prestou um excelente e útil serviço a Nabal. Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Isso indica que Davi esperou o momento apropriado para solicitar o pagamento pelos serviços que ele prestou. Davi protegeu os pastores e os rebanhos de Nabal por muito tempo, mas não esperava compensação até que Nabal tivesse feito dinheiro na colheita da tosquia das ovelhas. Davi enviou 10 jovens. Isso demonstra que Davi fez o pedido com cortesia. Ele fez isso por meio de mensageiros, para que Nabal não ficasse assustado com a notícia. Ele enviou seus emissários com a saudação: "Paz seja com você", que estava cheia de amor e generosidade, para que Nabal não desse por medo ou intimidação. Seus pastores estavam conosco e não lhes faltou nada. Pergunte aos seus jovens e eles lhe dirão. Isso demonstra que Davi fez o pedido de forma apropriada, tomando seu tempo e mostrando paciência, ao mesmo tempo em que fornecia a Nabal uma nota fiscal detalhada pelos serviços oferecidos. Davi lembrou a Nabal em uma oferta respeitosa aos costumes de dar que cercavam a colheita e a tosquia das ovelhas. "Por favor, dê o que vier às suas mãos." Davi não insistiu para que Nabal fizesse uma contribuição específica para ele, nem estabeleceu um preço. Em vez disso, ele simplesmente deixou isso a critério da caridade de Nabal. Os mensageiros de Davi aguardaram a resposta neste ponto. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 25, versículos 10 a 12, Bíblia amplificada. Mas Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: "Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Há muitos servos hoje em dia, cada um deles se afastando de seu mestre. Então devo pegar meu pão, minha água e minha carne, que abati para meus tosquiadores, e dar a homens dos quais eu não sei de onde vêm?" Então os jovens de Davi voltaram e retornaram, e contaram a ele tudo o que foi dito por Nabal. Não havia como Nabal não saber quem era Davi, já que Davi era bem conhecido em todo o Israel. Isso foi um insulto direto a Davi por parte de Nabal, que sabia quem Davi era, mas escolheu não reconhecê-lo. Nabal questionou usando uma linguagem mais comum nos dias de hoje. Quem ele pensa que é? Há muitos servos hoje em dia que se afastam cada um de seu mestre. Nabal continuou a menosprezar Davi, alegando que ele era um servo desobediente. Isso era uma completa invenção, pois Davi sempre, embora nem sempre de forma impecável, defendeu a si mesmo prudentemente sempre que Saul o atacava. Nabal demonstrou o quão mesquinho e insensível ele era. Em vez de ver tudo como pertencente ao Senhor, ele via tudo como se fosse dele. A generosidade não começa com o pensamento: "Isso é meu e eu vou compartilhar com você." Ela crê: "Já que tudo o que possuo pertence ao Senhor, você também tem direito a uma parte disso." Primeiro, livro de Samuel, capítulo 25, versículo 13, Bíblia amplificada. Davi disse a seus homens: "Cada homem coloque sua espada." Então cada homem colocou sua espada. Davi também colocou sua espada, e cerca de 400 homens foram atrás de Davi, enquanto 200 ficaram para trás com provisões e suprimentos. Então Davi disse a seus homens: "Cada homem coloque sua espada." Davi recebeu a resposta de Nabal exatamente da maneira que Nabal pretendia que fosse recebida, como um grande insulto. Davi era um forte lutador e guerreiro, o que deixa claro que Nabal não estava lidando com um covarde ou ninguém. Se estivesse falando em nossos dias, Davi teria dito a seus guerreiros carregar e engatilhar. Davi estava pronto para a luta. Esse não foi um grande momento para Davi, e ele não respondeu da maneira como o Senhor o teria feito responder a um insulto ou até mesmo a um ataque. Deus quer que suportemos insultos com amor e bondade, retribuindo o mal com o nosso bem. Essa é a maneira elevada de agir. Davi não tratou Nabal com a mesma consideração e paciência que tratou Saul. Davi foi capaz de mostrar bondade e paciência com Saul.
mas pareceu mais difícil para ele fazer isso com alguém que ele considerava estar no mesmo nível que ele ou abaixo dele. Aproximadamente 400 homens acompanharam Davi. Davi não estava indo até Nabal para fazer uma declaração, mas para eliminá-lo. Por causa disso, ele e seus homens se armaram, deixando alguns de seus homens para trás para guardar as coisas que deixaram e servir como reforços. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 25, versículos 14 a 17, Bíblia amplificada. Mas um dos jovens de Nabal contou a Abigail, esposa de Nabal: ouça, Davi enviou mensageiros do deserto para abençoar e saudar nosso mestre, e ele gritou com eles com desprezo. Mas os homens de Davi foram muito bons para nós, e não fomos feridos ou maltratados, nem nos faltou nada enquanto estávamos com eles nos campos. Eles eram uma parede de proteção para nós, tanto de dia quanto de noite, o tempo todo que estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora então, saiba disso, e considere o que você deve fazer, pois o mal já está planejado contra nosso mestre e contra toda a sua casa. Mas ele é um homem tão sem valor e malvado que não se pode falar com ele de maneira razoável. Ele os insultou. Um dos servos que viu a resposta de Nabal aos homens de Davi contou à esposa de Nabal, Abigail, que Nabal insultou os homens de Davi e, por extensão, Davi. Insultar significa tratar com linguagem desdenhosa. O recado estava claro para os empregados de Nabal. Eles tinham certeza de que Davi não toleraria tal insulto sem reagir com violência. Eles pediram que Abigail fizesse algo, não apenas por eles mesmos, mas também pela casa. Ele é um canalha tão desprezível que não se pode falar com ele. Isso esclarece por que eles não recorreram imediatamente a Nabal. O livro de Provérbios ainda não havia sido escrito, e eles já sabiam a verdade de Provérbios, capítulo 17, versículo 12, que um homem encontre uma ursa privada de seus filhotes antes que um tolo em sua tolice. Assim, eles fizeram esse apelo de vida ou morte a Abigail. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 18 a 20, Bíblia amplificada. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 jarros de vinho, 5 ovelhas já preparadas para assar, 5 medidas de grão torrado, 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figos, e os carregou em jumentos. Ela disse aos seus jovens: servos, vão à frente de mim, eis que estou indo atrás de vocês. Mas ela não contou a seu marido Nabal. Aconteceu que, enquanto ela estava montada em seu jumento e descendo pelo caminho oculto da montanha, de repente, Davi e seus homens estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Abigail agiu rápido. Essa era uma mulher sábia e perspicaz, consciente de que o tempo era um fator crucial e algo precisava ser feito o mais rápido possível. Ela, portanto, fez as preparações necessárias. Abigail realizou as ações que Nabal deveria ter realizado, mas não fez. O fato de Abigail ter conseguido reunir uma quantidade tão grande de comida em tão pouco tempo demonstra o quão rico Nabal era. Se já havia tanta comida disponível, a resposta cruel de Nabal a Davi é ainda mais decepcionante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 21 e 22. Agora Davi havia dito: certamente em vão protegi e guardei tudo o que esse homem tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o mal pelo bem. Que Deus faça o mesmo aos inimigos de Davi, e mais ainda, se até pela manhã eu deixar vivo sequer um homem de todos os que pertencem a ele. Davi disse: e ele me retribuiu o mal pelo bem. Davi estava certo, mas não com o coração correto. Ele tinha os fatos corretos, mas não o coração. Se eu deixar vivo sequer um homem de todos os que pertencem a ele até o amanhecer. Isso deixou clara a escolha de Davi. Ele planejava executar Nabal e todos os homens de sua casa. Essa era a resposta típica. Os próprios servos de Nabal esperavam por isso. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 25, versículos 23 a 31.
Quando Abigail viu Davi, ela se apressou e desmontou do jumento, ajoelhou-se com o rosto voltado para o chão diante de Davi e inclinou-se ao chão em respeito. Ajoelhada a seus pés, ela disse: "Meu senhor, que a culpa sejam somente minhas, e por favor, que sua serva fale com você e ouça as palavras de sua serva. Por favor, não deixe meu senhor prestar atenção a este homem sem valor, Nabal, pois como é seu nome, assim ele é. Nabal tolo é o nome dele, e a tolice e estupidez está com ele. Mas eu, sua serva, não vi os jovens do meu senhor, que você enviou. Agora então, meu senhor, assim como o Senhor vive e como vive sua alma, já que o Senhor o impediu de derramar sangue e de se vingar por suas próprias mãos, agora então, que seus inimigos e aqueles que buscam fazer o mal ao meu senhor sejam tão autodestrutivos quanto Nabal. Agora, este presente que sua serva trouxe ao meu senhor, que seja dado aos jovens que acompanham e seguem o meu senhor. Por favor, perdoe a transgressão de sua serva, pois o Senhor certamente fará ao meu senhor uma casa segura e duradoura, porque o meu senhor está lutando as batalhas do Senhor, e o mal não será encontrado em você por todos os seus dias. Se alguém se levantar para persegui-lo e buscar sua vida, então a vida do meu senhor será amarrada no precioso feixe dos vivos com o Senhor, seu Deus. Mas a vida de seus inimigos, aqueles ele lançará fora, como do centro de uma funda. E acontecerá que quando o Senhor fizer ao meu senhor de acordo com todo o bem que ele falou, prometeu a respeito de você, e nomeá-lo governante sobre Israel, este incidente não causará tristeza ou trará uma consciência perturbada ao meu senhor, tanto por ter derramado sangue sem motivo, quanto por meu senhor ter se vingado. Quando o Senhor tratar bem o meu senhor, então lembre-se de sua serva com favor." Abigail conseguiu se esconder de Davi até o momento exato em que eles se encontraram face a face, porque o terreno era montanhoso, e ela conseguiu descer a colina enquanto permanecia escondida. Parece que foi Abigail quem viu Davi pela primeira vez, e quando Davi a viu pela primeira vez, ela se prostrou diante dele enquanto liderava uma vasta procissão de presentes e mantimentos. Davi estava ansioso e irritado quando, de repente, do nada, uma grande procissão de presentes veio em sua direção. E uma bela mulher se prostrou diante dele à frente daquela procissão. Isso fez com que Davi e todo o seu grupo parassem imediatamente. Davi certamente teve uma reação surpresa a isso. Ela desmontou rapidamente do jumento, caiu de rosto no chão diante de Davi e se prostrou até o chão. Abigail apresentou seu caso da maneira mais humilde possível. Ela não foi até Davi como uma superior. Em vez disso, ela se apresentou a Davi na posição de sua humilde serva. Nesse apelo, Abigail fez muitas coisas muito corretas, o que ajudou seu caso. Assim que soube da emergência, ela não perdeu tempo em agir. Então, Abigail se apressou. Ela sabia que era uma situação urgente e, como resultado, agiu rapidamente. Abigail imediatamente colocou a culpa pela situação de Davi sobre si mesma quando o abordou pela primeira vez, dizendo: "Sobre mim, meu senhor, sobre mim, que este pecado recaia." Ela demonstrou respeito por Davi, coisa que Nabal não fez. Em vez de tomar a iniciativa de liderar a conversa, Abigail primeiro pediu permissão para falar. Em seu apelo a Davi, Abigail transmitiu habilmente a conclusão favorável que ela esperava. Ela expressou isso de uma forma que quase inadvertidamente levou Davi ao resultado que ela tinha em mente. Abigail presenteou Davi com uma oferta, mas foi perspicaz o suficiente para dizer que o presente era destinado aos jovens que seguiam Davi e não ao próprio Davi. Se ela tivesse dito que era para Davi, daria a impressão de que ele estava interessado apenas no dinheiro e que a dignidade de Davi poderia ser restaurada com o suficiente, o que seria um insulto. Abigail fez seu pedido de perdão o mais claro e direto possível. "Por favor, perdoe a transgressão de sua serva."
Abigail falou de forma altamente elogiosa sobre o caráter de Davi, mesmo que ele estivesse atualmente agitado e irritado. Apesar da raiva e agitação atuais de Davi, que são pecados, Abigail falou sobre o caráter de Davi em termos elevados, considerando seu estado atual como uma aberração não mencionada. Meu senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não é encontrado em você por todos os seus dias. Abigail lembrou a Davi da promessa do Senhor para sua vida. O Senhor certamente fará ao meu senhor uma casa duradoura. Ela guiou Davi a olhar além das circunstâncias perturbadoras imediatas para a promessa maior de Deus. Abigail advertiu Davi a não agir de uma maneira que ele se arrependeria depois de cumprir a palavra de Deus, que isso não será motivo de angústia para você, que você terá derramado sangue sem motivo. Ela aconselhou Davi a examinar o resultado de sua rota atual e como seria terrível, o que foi uma boa jogada da parte de Abigail, e isso é talvez a melhor coisa que ela disse. Ela pediu que ele entregasse o problema nas mãos do Senhor, em vez de vingar-se por conta própria. Abigail também cometeu alguns erros em seu apelo a Davi. Ela fez tudo isso sem o conselho ou aprovação de seu marido e não contou a Nabal. Ela criticou abertamente e severamente seu marido, a Davi. Esse canalha, Nabal. Nabal é o nome dele e a tolice está com ele. Nenhuma esposa deve falar assim de seu marido e nenhum marido deve falar assim de sua esposa. Ela se ofereceu para ser considerada por Davi no futuro, talvez de uma maneira inapropriada. Quando o Senhor tiver tratado bem com meu senhor, então lembre-se de sua serva. A vida do meu senhor será guardada no feixe dos vivos com o Senhor seu Deus. E a vida de seus inimigos ele lançará fora como da bolsa de uma funda. Esse talvez seja o ponto mais importante do apelo de Abigail, e ela usou uma linguagem notável. Ela disse: Davi, você é como um feixe que o Senhor guarda perto e com segurança. Seus inimigos são como pedras que o Senhor lançará longe. Isso convida Davi a agir como um homem que está próximo do Senhor. Davi precisou de 400 homens para realizar algo que Deus poderia fazer tão rápido quanto lançar uma pedra de uma funda. Isso lembrou Davi de uma época em que ele realmente confiava em Deus para a vitória, quando lançou uma pedra com uma funda e matou Golias. Por meio de suas sábias palavras, Abigail fez com que Davi tirasse o foco de Nabal e o colocasse de volta no Senhor. O apelo de Abigail a Davi foi tão glorioso porque o elevou em vez de abatê-lo. Abigail enfatizou o chamado glorioso de Davi, seu destino e sua integridade geral. Ela simplesmente pediu que ele considerasse se suas ações estavam de acordo com seu futuro e integridade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 32 a 35, Bíblia Amplificada. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que te enviou para me encontrar neste dia, e bendito seja o teu discernimento e tua sabedoria, e bendita seja tu, que me impediste de derramar sangue neste dia e de me vingar com minhas próprias mãos. No entanto, assim como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se não tivesses vindo rapidamente para me encontrar, certamente, até a luz da manhã, não teria sobrado nem mesmo um homem de Nabal. Então Davi aceitou o que ela trouxe para ele e disse: Vá em paz para tua casa. Vê, eu te ouvi e concedi teu pedido. Por meio de seu apelo ousado, rápido e sábio, Davi estava em um caminho pecaminoso e Abigail o impediu de pecar. Ele soube que Deus falou com ele por meio de Abigail. Quem te enviou neste dia? Davi aprendeu uma boa lição. Nossos sentimentos feridos nunca justificam a desobediência. Quando os outros pecam contra nós, podemos sentir que estamos justificados em pecar contra eles, mas nossos sentimentos feridos nunca nos justificam. Você me impediu neste dia de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos. Davi também pode agradecer a Deus porque Abigail o lembrou de seu destino.
governar Israel com retidão e integridade. Se Davi tivesse matado Nabal e sua casa, isso mancharia permanentemente a reputação de Davi entre os israelitas. Eles sempre se perguntariam se poderiam confiar nele. Isso também poderia selar seu destino aos olhos de Saul, pois pela primeira vez Davi teria dado a Saul um motivo legítimo para persegui-lo como um criminoso. Bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu. É importante lembrar que Abigail não foi até Davi de mãos vazias. Seu apelo foi prático, pois ela pagou a Davi o que lhe era devido. Quando Davi recebeu de Abigail, ele reconheceu que Nabal havia pago a dívida e nada estava pendente. Aqui, Davi conheceu a bênção de ser impedido de pecar. De fato, é uma bênção ser perdoado de nossos pecados, mas é uma bênção ainda mais incrível ser impedido de pecar. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 25, versículos 36 a 38. Quando Abigail voltou para Nabal, ele estava dando uma festa em sua casa para os tosquiadores, como a festa de um rei. E o humor de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Então ela não lhe contou nada até o amanhecer. Mas pela manhã, quando Nabal estava sóbrio e sua esposa contou a ele essas coisas, seu coração desfalecera dentro dele e ele ficou paralisado e sem forças, como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Nabal fez jus ao seu nome. Ele era um tolo. Sua vida estava em grave perigo. Sua esposa e seus servos sabiam disso, mas ele não. Ele come e bebe como se tudo estivesse bem, e ele não tem uma preocupação no mundo. Nesse sentido, Nabal representa o pecador que rejeita a Deus. Apesar do julgamento iminente de Deus, Davi teria matado Nabal, e Deus julgará o pecador que continua a rejeitá-lo. A vida de Nabal poderia ter sido salva se ele simplesmente tivesse convidado Davi para essa magnífica festa. A ganância e a tolice de Nabal foram sua ruína. Seu coração desfalecera dentro dele, e ele ficou como uma pedra. O Senhor feriu Nabal e ele morreu. As ações sábias de Abigail salvaram Nabal e Davi de si mesmos, mas não puderam salvar Nabal da ira de Deus. Nabal nunca esteve fora do alcance de Deus, e quando chegou a hora, Deus providenciou por ele. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 33, Davi estava grato porque o apelo de Abigail o impediu de vingar-me com minhas próprias mãos. Isso prova que Davi não precisava vingar-se com suas próprias mãos. Deus era mais do que capaz de fazer isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 39 a 44, Bíblia amplificada. Quando Davi soube que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a causa da minha reprovação sofrida nas mãos de Nabal, e me impediu de retaliar com o mal, pois o Senhor retribuiu a maldade de Nabal sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, propondo tomá-la como sua esposa. Quando os servos de Davi chegaram a Abigail em Carmelo, disseram a ela: Davi nos enviou para te levar para ser sua esposa. E ela se levantou e se prostrou com o rosto no chão e disse: Eis que sua serva está pronta para ser uma serva e lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se levantou rapidamente e montou em um jumento com 5 de suas servas que a acompanhavam, e seguiu os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também havia tomado Ainoã e Jezreel, e ambas se tornaram suas esposas. Mas Saul deu Mical, sua filha mais nova, esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, que é de Galim. Davi sabia que a morte de Nabal era o julgamento de Deus, que o Senhor mostrou quando Davi decidiu deixar o Senhor vingar-se em vez de vingar-se por conta própria. Davi enviou uma proposta a Abigail. Abigail havia pedido a Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 31. Então lembre-se de sua serva. Davi certamente a lembrou aqui e casou-se com ela. Isso foi inadequado.
Davi não já era casado com Mical, filha de Saul? O escritor do primeiro livro de Samuel explica que nessa época Davi não era casado com Mical, porque Saul a havia tirado e dado a outro homem para provocar Davi. Davi a reconquistará no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 13 a 16. Então, Abigail não é a segunda esposa de Davi, ela é a sua segunda esposa primeira. Observe as lições subsequentes sobre relacionamento que ela nos ensina. Número 1, abordagem direta. Abigail pediu imediatamente a Davi que perdoasse Nabal. Número 2, sagacidade rápida. Abigail disse a Davi que ele não queria ter um assassinato em sua consciência. Número 3, perspectiva eterna. Abigail viu Davi e seu relacionamento sob uma perspectiva divina. Número 4, afirmação gentil. Abigail buscou o benefício de Davi e lhe deu palavras encorajadoras. Abigail não era uma guerreira com espada em punho, não liderava exércitos, nem se destacava por sua força física, mas foi com sua sabedoria, coragem e fé que ela transformou o curso de uma história. Em um mundo onde o poder e a violência pareciam dominar, foi sua delicadeza e discernimento que salvaram vidas e mudaram corações. Quantas vezes, diante do caos e da raiva, deixamos o impulso guiar nossas ações? Quantas oportunidades temos de ser instrumentos de paz, mas escolhemos o caminho do orgulho? Abigail nos mostra que mesmo em meio ao conflito, há uma escolha de agir com graça, de ser voz de sabedoria quando o silêncio parece mais fácil, de caminhar em fé quando tudo ao redor desmorona. A história de Abigail nos desafia a sermos mais do que espectadores em nossas próprias vidas. Ela nos lembra que podemos ser a diferença, não pelo poder que temos, mas pela maneira como escolhemos usá-lo. Em um único ato, Abigail impediu o derramamento de sangue, transformou o coração de um rei e se tornou exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Quantas vezes, em nosso orgulho ou em nossa dor, nos esquecemos de que há outro caminho? Abigail, com sua humildade, nos ensina que o verdadeiro poder não está em revidar, mas em perdoar, em falar quando o medo tenta nos calar e em agir com sabedoria quando tudo parece perdido. E talvez hoje você se encontre diante de escolhas difíceis, com o coração pesado, sem saber que direção seguir. Lembre-se de Abigail. Lembre-se de sua coragem silenciosa, de sua sabedoria em meio à tempestade e saiba que, assim como ela, você também pode ser um instrumento de mudança. Deus usa aqueles que se dispõem, que abrem o coração e agem com fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Que sua vida seja marcada por essa sabedoria, que como Abigail, você possa ser luz em meio à escuridão, trazendo paz onde há guerra e sabedoria onde há confusão. Pois é assim que Deus opera, através de corações dispostos. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.